Que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Dando continuidade à palestra de preces, hoje vou comentar sobre o tema Prece por um criminoso. Espero que possam entender e que eu possa conseguir transmitir aquilo que entendi. Prece por um criminoso. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que aqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus, julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. Mas sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e credes que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece o mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelons, 1861, Evangelho segundo o Espiritismo. Quem foi o ladrão que morreu crucificado ao lado de Jesus? Jesus disse para ele que entraria no reino dos céus, apenas porque ele teve piedade de Jesus? Vamos conhecer a história de Dimas? Dimas foi o ladrão que morreu crucificado ao lado de Jesus. Então eu vou contar agora uma historinha, contando a história de Dimas e contando também uma passagem que Tomé teve na crucificação. Seu nome era Dimas, sentenciado, aguardava execução na prisão, graças ao sumário e vergonhoso julgamento de Jesus de Nazaré. A execução foi adiantada, eis que tudo deveria acontecer antes da Páscoa judaica. Dimas contempla maravilhado a Jesus. Ele dormiu à noite na prisão, também foi alimentado e não tem sede. O homem de Nazaré, contudo, está fraco, perdeu muito sangue, e no seu rosto ainda escorrem gotas vermelhas, saindo das feridas provocadas pela coroa de espinhos. É habitual entre os criminosos autênticos que, em registrando prisioneiros inocentes entre eles, deem mostras de delicadeza, de compaixão e de estima, algo semelhante a um sentimento de respeito e proteção para com quem é vítima da injustiça dos homens. Esse sentimento é que deve ter tomado conta de Dimas. Aquele homem, ele já ouvira falar dele. Era alguém que somente semeara amor em seu caminho. Como podiam tratar daquela forma? O justo carrega a sua cruz, arrependido também. O primeiro
caminha curvado ao peso do madeiro, cambaleando, parando, a respiração apressa e o pulso acelerado. Dimas se indaga o porquê de tanto ódio do povo que acompanha o triste cortejo. Os dois salteadores vão andando, mais atrás. Apesar dos insultos e impropérios que gestas, outro criminoso vai dirigindo aos que dele se aproximam, o povo não apulpa. Tudo é dirigido para aquele que é considerado o maior acelerado, Jesus. O lugar do suplício está próximo, uma elevação de terreno calcário, onde uma vegetação mesquinha mal consegue disfarçar a nudez das rochas. Dimas sente o sangue gelar nas veias, à perspectiva da morte próxima. Apavora-se igualmente ao pensar que o justo também vai morrer. Dimas está à direita da cruz de Jesus. Os soldados repartem entre si as vestes dos três homens. Era costume que o sentenciado fosse levado ao local de execução com suas próprias vestes e totalmente despidos ao serem crucificados. As horas que seguem são de zombaria e insulto. Toda a pequenez e a ignorância humanas se voltam contra a luz que morria sem um queixume. Alguns lhe exigem que desça da cruz e salve a si mesmo. Outros lhe indagam, entre gargalhadas, onde estão os seus milagres, onde se encontra todo o seu poder. Gestas se contorce cheio de ódio, alia-se aos que o insultam, exclamando: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós que estamos para morrer contigo. Dimas vira as costas mutiladas de Jesus, quando despiram. Vira o corpo coberto de hematomas. Viu um homem fraco e debilitado, mas viu muito mais. Aquele não era um homem comum, era um rei, cujo reino ultrapassava a compreensão humana. Jesus não emitiu uma única queixa, nem revidava nenhum dos insultos. Ao contrário, suplicara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquele homem era um rei que venceria a morte. Ele estava caminhando para o seu reino, invisível, mas real. Assim logo responde Dimas a gestas: Tu te encontras às portas da morte, e mesmo assim não te arrependes dos teus erros? Ambos sabemos que merecemos a cruz, porque somos criminosos, mas este nenhum mal fez. O criminoso parece ser tomado por um clarão de esperança. Volta-se para o Cristo e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sentia a vida se lhe esvair do corpo, mas desejava viver. Viver em outra paisagem, uma paisagem de flores, onde Jesus é o jardineiro. Deseja ser uma das flores a serem tratadas por quem era capaz de perdoar os que o supliciavam. Deseja adquirir aquela serenidade e paz que manifesta o homem que se encontra na cruz do meio. A resposta de Jesus foi instantânea. Nem foi preciso que Dimas lhe confessasse as mazelas. O mestre da vida o acolhe. Dimas, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ao longo dos séculos, as pessoas se têm indagado que paraíso seria esse. Naturalmente, não o paraíso das delícias, pois que Dimas tinha passado a espiar. Desejava se reformular. É isso que o seu pedido exprimia. E Jesus lhe disse que o conseguirá. Jesus lhe afirmava que, após a morte, o espírito prosseguiria perseguindo a felicidade numa nova rota, segundo a lei da justiça e amor de nosso Pai.
Os condenados agonizam devagar. Dima vê Jesus dobrar a cabeça, enterrar o queixo no peito e dizer: tudo está consumado. Era a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, 6 horas na cruz e ele se fora. O suplício de Dimas prossegue. Segundo as leis judaicas e que o governo romano respeitava, os corpos dos sentenciados não deveriam ficar suspensos no patíbulo durante a grande solenidade pascal, que começava ao pôr do sol da sexta-feira. Por isso, uma embaixada foi ao pretório rogar a Pilatos que mandasse retirar os corpos dos crucificados. Para os atender, o procurador da Judéia ordenou que os soldados fossem ao Gólgota, com malhos pesados, e quebrasse as pernas dos prisioneiros, apressando-lhes a morte. Assim foi feito aos dois criminosos, Gestas e Dimas. Este adentrou a espiritualidade com disposição de retificar os seus erros e, conforme a promessa que lhe fizera o Cristo, descobriu o paraíso do desejo do bem, de lutar para ser melhor até alcançar a perfeição. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Se o amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto, por que motivo não se rasgava os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o Mestre amado? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infante, sob impropérios e pedradas. Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar alguns dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante, na hora final. A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que havia recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que havia cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora todos ausentes, fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas que reportavam ironias. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas, como sinal do sacrifício. Penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre, em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele, ofegante,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra, suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida, e horas a fio contemplou o espetáculo doloroso, até o momento em que o mestre foi retirado da cruz da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda de seus ensinamentos imortais. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis, sem poder explicar o que se dava. Julgou divisar, a seu lado, a inovidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fonte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então é isso, pessoal. É o que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado. Agradeço a paciência que tiveram. Lembrando, quando Jesus disse, não julgueis para ser julgado, que cai bem nessa historinha, né? Nós não podemos julgar porque não conhecemos a história dos outros, não conhecemos nem a nossa própria história. Então devemos respeitar e orar pelos criminosos como se fossem nossos irmãos, que merecem uma chance e que vão caminhar também para a evolução, assim como nós. Muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite.